Eclesiastes 3, versículo 15, estas palavras: o que é, já foi, e o que há de ser, também já foi, e Deus pede conta do que passou. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Bem, deixe-me começar dizendo que, é claro, há uma limitação nesta declaração aqui. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Salomão, ele não intenciona aqui afirmar que não haja absolutamente nenhuma mudança na história, nenhuma variedade, se podemos dizer assim. Ele não está dizendo que não exista nenhum progresso, nenhuma melhoria em qualquer direção na história da humanidade. Não é isso que ele está dizendo ao dizer que o que é já foi e o que há de ser também já foi. O que ele está expressando aqui é uma verdade muito profunda. É que através de todas as mudanças há permanências. Há uma duração em toda mudança. Há uma continuidade em todas as mudanças. Há uma lei de continuidade, de permanência que preside, se eu posso assim dizer, todas as mudanças. Que em meio à variedade existe um padrão de uniformidade. Tudo que parece ser novo é de fato velho. É isso que ele está dizendo. Tudo o que é já foi e o que há de ser também já foi. Isto é, há uma lei, e eu estou colocando nesses termos para esclarecer, uma lei de continuidade, de permanência que preside toda a mudança. Há um padrão de uniformidade em toda variedade, em toda mudança. Ou seja, as principais características do passado são reproduzidas no presente. Este é o ponto central aqui. E elas serão novamente reproduzidas no futuro. Veja outra vez, o que é, já foi, e o que há de ser também já foi. E a maneira como Deus governa as coisas também é contínuo. Assim, ele está dizendo que os grandes princípios como a natureza humana ou a natureza do ser humano e a maneira como Deus governa a história e lida com o ser humano é algo contínuo. Esses princípios, natureza humana e o governo de Deus na economia humana, isto é, na história humana, permanece o mesmo em todas as épocas. Embora, é claro, as pessoas mudem, ou melhor, as pessoas nasçam e morram em cada geração, há um grupo novo de pessoas, de humanidade no mundo, e as populações sigam se renovando, o ser humano é o mesmo. O ser humano não muda. O que na verdade muda, se você observar com calma e atenção, o que muda é a forma das coisas. O princípio permanece. Pense sobre a arte. O que muda é a forma, o princípio por trás, a expressão da mente humana e dos sentimentos humanos permanece. Embora a arte expressa de maneiras diferentes, em técnicas e em momentos diferentes. Assim ele começa dizendo, e esse é o princípio, nós mantemos em mente para entendermos esse versículo, o que é, já foi. Bem, o que é, já foi, isso se aplica a todas as esferas. O que é, já foi, primeiro se aplica ao mundo natural, à criação, tudo aquilo que é material. Você observa novamente o mesmo termo, as formas no mundo, não é? A topografia do mundo. As formas estão sempre em constante mudança. Ilhas, elas emergem no oceano, submergem, outras emergem. Outras vezes a água do mar cobre uma extensão muito grande de terra no continente. O ser humano, ele se espalha pelo planeta Terra fazendo a sua terraplanagem. Você sabe o que é terraplanagem, não é a mudança da topografia, abaixando montes, elevando vales. Os incêndios consomem uma vegetação inteira, quilômetros e quilômetros de vegetação, mudando a forma ou a aparência topográfica, e daqui a pouco ela volta a crescer novamente, a mata. Ou seja, a forma está em constante mudança. O ser humano se espalha pelo mundo, ele muda os rios, a direção dos rios, faz canais. Observe uma cidade imensa como esta, São Paulo.
Se você observa um pouco do registro histórico sobre a topografia de São Paulo, você percebe a imensa mudança, como os rios foram mudados, alterados em seus cursos, não é? E tantas outras coisas. Ou seja, as intempéries da natureza e a mão do homem transformam a forma do mundo natural. E essa forma ela está mudando a cada dia, a cada estação. Mas veja, os elementos que constituem a matéria do mundo, eles permanecem os mesmos desde que o mundo foi criado. O tempo, através de todas as suas poderosas revoluções, alterações, ele não pode destruir um átomo. Assim, os elementos que constituem a matéria, que formam o mundo, permanecem o mesmo desde que foi criado. E é isso que quer dizer, assim, o que é, já foi. O que nós temos hoje permanece inalterado, porque Deus criou um dia, e tudo o que Deus criou permanece para sempre. Assim, o que é hoje, na natureza, é aquilo que já foi desde quando foi criado, os mesmos elementos, embora o homem apenas transforme a superfície dessas coisas. Essa é a primeira maneira de entender o significado dessas palavras. O que é, já foi. Isso também se aplica ao caráter humano. Quando você pensa agora sobre o ser humano em seus diversos tipos de personalidade, nós podemos dizer que o que é também já foi. Porque o mesmo tipo de caráter ou personalidade humana reaparece em todas as épocas, em todos os tempos, em todas as culturas. Quando você pensa sobre os Herodes e os Judas, quando você pensa sobre os atenienses ou os fariseus, essas personalidades, esses caráteres se repetem nas culturas e ao longo da história. Na verdade, se você estuda a palavra de Deus e observa os personagens, ou melhor, os caráteres ali, as personalidades, você logo percebe que cada personagem na Bíblia, cada personalidade ou caráter na Bíblia se repete na história. Parece estar vivendo novamente em cada época da humanidade, não é? Assim, não há nada novo debaixo do céu. Nós encontramos o caráter de Herodes em nossos dias, de Judas em nossos dias. Esses elementos da personalidade humana continuam se repetindo. Quando você observa, por exemplo, o cenário político, ou lê um pouco da história, esses grandes personagens coadjuvantes, antagonistas da história, nós percebemos como o caráter, ou a mentalidade, ou a personalidade é muito similar a outras personalidades do passado. E ao observar pessoas mesmo próximo de nós, em nossa família, dentro da igreja, ao nosso lado, você começa a observar como a personalidade ela se repete, não é? Traços da personalidade são os mesmos. Isso é algo muito interessante. Assim, o que é hoje, na personalidade humana, já foi. O que é, já foi, diz Salomão. Se você pensa sobre os traços que passam dos pais para os filhos, dos avós para os netos, então você também afirma novamente o que Salomão diz. Porque nós trazemos em nós maneirismos, gestos, maneiras de agir, de pensar, que são exatamente como os nossos bisavós pensavam, porque isso foi passado de pai para filho. Assim, o que é, e você olha para uma pessoa e pensa que pessoa com uma personalidade tão distinta, tão atípica, tão rara, tão peculiar, o que é já foi. Isso é trazido de lá, a influência daqueles que nos cercam e nos formam. Assim, não há nada de novo. De maneira que quando nós pensamos, isso é muito interessante, sobre os nossos antepassados, milênios atrás, sobre aqueles homens e mulheres da antiguidade, 4, 5, 6 mil anos atrás, os descendentes de Adão e Eva, nós não precisamos pensar sobre eles como extraterrestres, como pessoas que pensavam de uma maneira totalmente diferente da nossa. É claro que não, porque nós trazemos dele traços de personalidades. E é muito possível que nesse pequeno grupo que nós temos aqui diante desta tela, muitos de nós temos exatamente os mesmos, ou alguns dos mesmos traços que Adão teve, que Sete teve, que Abel teve.
porque nós compartilhamos estes elementos e há em nós elementos que são muito similares. Por quê? Porque o que já foi, o que é, já foi. Nós podemos seguir em frente aplicando isso a outros exemplos. Eu mencionei a arte. O que é a arte do passado e do presente, senão novas formas de expressar os mesmos sentimentos, afeições, aspirações, desejo, malícia, ódio, vileza do ser humano no passado? Apenas com técnicas e tecnologias diferentes, não é? Por quê? Porque o que é já foi. Penso sobre a ciência. Eu mencionei a história de um médico, pesquisador na Inglaterra, que estava fazendo um doutorado no tratamento de uma certa enfermidade de pele. E ele, para produzir sua tese de doutorado, ele precisou pesquisar bastante, escrever e tentar trazer o estado da arte. O estado da arte quer dizer o estado em que se encontra uma arte. E arte não quer dizer pintura, não. Ciência, conhecimento, o que quer que seja. Música, o estado em que se encontra. Ele precisou pesquisar muito sobre os tratamentos de pele na antiguidade. E ele, em sua tese, estava defendendo um tratamento que ele tinha desenvolvido, novo, poderoso, muito bom, original. E sabe o que ele diz? Ao pesquisar, ele escreve dizendo que, indo à livraria, a biblioteca, ali de Londres, uma biblioteca imensa, a British Library, ele descobriu, em suas leituras, que os egípcios já praticavam 4.500 anos antes dele exatamente a mesma terapia para a pele que ele supostamente tinha inventado. Assim, o que é o que já foi. Nós estamos apenas trazendo de volta. Pense sobre a moda, não preciso lhe falar sobre a moda, não é? Os cortes de cabelo, as roupas, a pintura, o design da casa está sempre voltando. Gourmet, retrô, decor, e o que quer que seja, não é? Clássico, neoclássico, na construção, no que quer. As pessoas estão apenas revisando e trazendo de volta. O que foi a Renascença, senão um revisitar da arte grega, da filosofia grega, do racionalismo grego, com mais algumas coisas? Romano também. Assim, o que é, já foi, e nós podemos adicionar. O que será no futuro também já foi. Veja o texto. O que é, já foi, e o que há de ser também já foi. Veja, por exemplo, as condições necessárias para o bem físico do corpo humano, para a saúde. Quais são as condições necessárias para a saúde do corpo? Não é verdade que é alimentação saudável, viver em um ambiente salubre, fresco, exercícios físicos adequados, evitar extremos e exageros, que a saúde do corpo humano depende, não é? Algo novo nisso? Quando nós lemos textos da antiguidade, nós vemos exatamente a mesma preocupação dos atletas e filósofos com o bem do corpo, através de boa alimentação, salubridade, exercícios adequados. Evite os extremos. Está nos ditados, está nos conselhos, está nas declarações cívicas da cidade, da polis. Não há nada de novo. Quando você afronta o teu corpo e quebra estas leis, assim por dizer, da boa saúde, o resultado é desastre, enfermidade. Foi assim na antiguidade, é assim hoje. A mesma visão sobre saúde. Olhe para o bem-estar intelectual do ser humano. Não é verdade que a observação, a comparação, a pesquisa, a reflexão é sobre estas coisas que o progresso da mente humana tem avançado, não é verdade? Conceituação, observação, é a mesma coisa hoje, exatamente a mesma coisa hoje. Observar, medir, repetir. A diferença é que, em vez de observar com o olho nu apenas, nós temos um microscópio eletrônico. Em vez de olhar para estrelas com o olho nu, nós temos telescópios e cápsulas espaciais. Mas o princípio é o mesmo. Por quê? Porque não há nada novo debaixo do céu. O ser humano não mudou. Ele permanece o mesmo. Assim, em relação a tudo isso que eu mencionei, há muitos outros exemplos, nós podemos dizer exatamente como Salomão, com a maior verdade, que o que é já foi, e o que é agora é o que já foi, e o que há de ser também é o que já foi. Essas palavras, mais uma vez.
O que é já foi, o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Bem, Deus pede conta do que passou, porque nenhuma parte, nenhum momento da vida é isolado de uma parte de um momento anterior da vida ou do próximo momento na sequência. Mas cada período da vida está conectado ao que aconteceu antes e se conecta e proporciona o que vem depois. É por isso que Deus pede conta do que já passou. Todos os momentos e períodos da vida, eles são combinados para fazer o total da vida, o orgânico da vida, o vital e orgânico da vida. A vida de uma pessoa, então, é aquilo ou tudo aquilo que ela viveu. Isso é a vida de uma pessoa, esse conjunto de momentos passados que influenciam o presente e que influenciam e empurram para frente o futuro, ações, decisões, etc. De modo que a palavra de Deus diz que Deus ele pede contas do que passou. E ao dizer isso, significa que Deus pede contas de toda a vida de uma pessoa. E isso é algo muito, muito solene se você pensar por alguns segundos. Se a vida de uma pessoa é esta conjunção de momentos passados que influem no presente, e presentes e passados que empurram o futuro, fazem ele se materializar. Então, quando a Bíblia diz que Deus pede conta do que passou, pede conta de toda a vida, e não somente de nossos pensamentos presentes no último momento de nossa existência aqui deste lado da eternidade. E se Deus pede conta do que passou, e isso nós sabemos irá acontecer naquele dia grande de julgamento, então, queridos amigos, é de suma importância, para não dizer crucial, que uma pessoa sóbria, que pense em determinados momentos da sua jornada, da sua vida, faça uma revisão de toda a sua vida vivida até ali. Observe essas palavras. O que foi, o que é já foi, o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. Uma revisão deve ser feita se nós somos pessoas sensatas. Você para fazer essa revisão de tempos em tempos. Deixe-me lhe dar uma boa sugestão. O que fazer com um aniversário? Fazer uma revisão. Sim, celebre, esteja com amigos, agradeça a Deus, louve a Deus, dirija a Ele ações de graças. Momento de agradecer, não é? Ao Senhor. Mas revise a sua vida. Você faz isso? Isole-se em um determinado lugar, porque o aniversário ele marca um período de vida. Como foi a minha vida nesse período? Alguns anos passaram, você saiu de um período da vida para um outro, passou uma etapa de sua jornada. Você para revisar a sua vida. O que revisar, então? Bem, revise o teu estado espiritual. Comece por aqui. Já aconteceu em minha vida verdadeira e real conversão a Cristo? Eu já fui salvo? São palavras muito solenes, queridos amigos, que deveriam nos incomodar. Eu já fui salvo? Incomode-se a si mesmo com essa pergunta. Eu já nasci de novo? Eu tenho certeza de perdão? Eu posso fechar os meus olhos hoje e saber que eu abrirei na eternidade, na presença de meu Criador? Faça reverberar em tua alma estas palavras do Antigo Testamento. O tempo de plantar passou, estou parafraseando. A seara passou, o inverno passou e nós não estamos salvos. A primavera da juventude já passou, o outono da maturidade, o inverno está chegando, e acaso eu já fui salvo, acaso eu já busquei a Deus de todo o coração, acaso eu já encarei o fato da eternidade, eu já levantei minha cabeça acima
da fumaça da cidade para olhar para a eternidade, lembrar que a vida não é o cuidado diário das coisas do lar, do corpo, do trabalho, o que quer que seja. A eternidade é como uma placenta eterna, imensa, sem circunferência, que envolve a minha pequena existência diária aqui. Como está o meu estado espiritual? Posso afirmar a verdadeira conversão? Eu me incomodo com isso, eu me pergunto a respeito disso. Eu não dou sossego à minha alma até encontrar sossego em Cristo e saber disso, ter certeza de vida eterna. Esta é a primeira revisão que deve ser feita em minha vida, claro, porque tudo mais depende disso. Em segundo lugar, o que eu devo revisar? Revise as oportunidades e privilégios do passado. Por que nós devemos revisar? Não perca de vista o raciocínio do pregador pelo Espírito, porque Deus pede conta do que passou. Revise as oportunidades e os privilégios do passado. Deixe-me falar em linhas gerais aqui. O fato de você ter nascido em um país onde milhares de pessoas já conhecem experiencialmente o Salvador. Você não nasceu no Afeganistão, você não nasceu no Irã, você nasceu em uma cultura, uma sociedade onde milhares de pessoas já nasceram de novo, já conhecem o Salvador. Há no Brasil milhares e milhares de pessoas, filhas de Deus, salvas, e você nasceu nesse contexto. E sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que você teve o privilégio não só de ter a Bíblia em tua mão, mas também, não só de ler a Bíblia, de ter a Bíblia em tua mão, mas também de ouvir a palavra de Deus. Você não nasceu em um lugar onde você pode ter uma Bíblia escondido e ninguém te ensinar. Você teve pregadores para te chamar ao arrependimento. Você teve pregadores para te avisar do teu perigo, para implorar com você que você se reconcilie com o Senhor Jesus Cristo. Não é esse um ato de imensa misericórdia da parte de Deus, ter nascido num lugar onde você tem acesso a ouvir o Evangelho, sabendo que a fé para a salvação vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus? E todas as ajudas que você tem para uma vida séria, de devoção, de bondade, concedidas por Deus a você. E a pergunta então é esta: que influência tudo isso que eu acabei de mencionar teve sobre a tua mente? Você hoje está crucificado para o mundo? Você está negando a si mesmo e tomando a tua cruz e seguindo o Salvador? Você e eu não somos pessoas destituídas de professores da palavra de Deus, de influências benéficas e bíblicas da palavra de Deus. Que influência isso teve sobre a tua mente? Que influência tanto ensino, claro, tem tido sobre a tua mente? São os teus afetos ou afeições hoje mais espirituais? Os teus princípios de viver uma vida reta para o Senhor neste mundo mais poderosos do que eram antes? É a tua mente mais iluminada com o conhecimento da verdade do que era antes? Por que eu devo fazer essa revisão e me perguntar isso dentro desse contexto de tantos privilégios que eu tenho, tendo nascido aqui neste país, ou na cidade onde eu nasci, ou no contexto cultural de familiares, talvez, onde eu nasci? Por quê? Bem por isso. Porque Deus pede conta do que passou. Assim, em terceiro lugar, nós devemos revisar as misericórdias que nós recebemos de Deus no passado. Quantas vezes Deus te acalmou e fez com que você descansasse no amor dele, nos braços dele, em momentos de grande dificuldade, angústia e ansiedade? Quantas vezes Deus te alimentou na sua mesa, te vestiu no guarda-roupa dele? Ele veste a erva do campo. Quantas vezes ele enxugou as lágrimas dos teus olhos com uma nova alegria, esperança e paz diante de grande perplexidade? Quando em perigo ele te defendeu e interviu? Quando a doença, o acidente chegou perto e te trouxe de volta do túmulo? Se nós satisfazemos uma pessoa, não é dando tudo a ela, após um longo período de vida,
ajudando, ensinando, tutoriando. Nós deveríamos esperar que a pessoa pense sobre isso, não é? Seja sensível às bondades recebidas, se comporte conosco de uma maneira apropriada. Agora, não há nada mais que talvez nos faça sentir de uma maneira mais dolorosa, mais dor, não é? Do que a ingratidão, não é verdade? Ingratidão é terrível. E pouco é necessário, não é? De ingratidão para causar isso em nós. Para nós descontinuarmos os benefícios que nós oferecemos, eu posso colocar assim. Por que eu estou dizendo isso? Para fazer a seguinte pergunta: o que então Deus pensa de nós? Diante de todos os benefícios que Ele nos tem dado. Nós devemos revisar as misericórdias recebidas. Assim, nesta esfera, Deus requer o que já passou, é claro. E o que Ele exige ao pedir conta, ao requerer o que já passou? Ele exige gratidão pelas misericórdias passadas. Porque nenhum estado de existência, nenhum estado do coração é tão feliz quanto o estado de gratidão. Gratidão traz imensa felicidade. Como nenhum outro estado também de espírito é mais correto e mais favorável para nós usarmos os dons que Deus nos deu. Um coração agradecido é o ambiente certo para nós usarmos os dons que Deus nos deu. Por isso a palavra de Deus diz em Colossenses 3,15: e sede agradecidos. Assim, porque Deus pede conta do que passou, uma revisão das misericórdias passadas, uma revisão das oportunidades e privilégios passados, e uma revisão do meu estado espiritual é requerido. Mas em quarto lugar, uma revisão de nossas aflições e de nossas dores passadas deve ser feita. Por que isso deve ser feito? Quais foram as nossas aflições? Parece que a nossa vida é permeada com elas. Há muitas bênçãos, muitas alegrias, mas há momentos tão agudos, não é, queridos amigos? Tão agudos, não é? Que duram aí por dias, semanas, meses, ou que permanecem por algum tempo, não é? E vão desvanecendo muito gradativamente. Nós precisamos revisar nossas dores e aflições. Porque o resultado de passar por um problema em nossa vida, um problema sério, é sempre um de dois. Ou o problema e a aflição nos deixa melhores pessoas ou piores pessoas. Nós devemos, assim, então, nos perguntar, isso com uma preocupação sincera, é claro, qual foi o benefício que eu tirei dessa visitação da providência de Deus na minha vida, permitindo uma aflição, um problema, uma provação? Qual foi o benefício? Porque a vara falou, mas eu ouvi a mensagem dela. O médico foi chamado para curar, mas não resolveu, porque talvez o meu destempero seja além da cura. Eu perdi a vida de um amigo, mas será que eu perdi também a morte dele? Eu deixei de aplicar o fato da morte dele à minha vida e de outras pessoas e ao que eu estou fazendo aqui? O meu irmão na fé, minha irmã na fé, ela partiu e entrou no gozo celeste do Senhor. Assim, esse fato, essa dor, essa dificuldade, essa tristeza, me trouxe uma razão a mais para amar menos esse mundo. Mas será que na verdade eu tenho amado mais esse mundo? Conforme o tempo passa, não é? Mais irmãos em Cristo sobem para a glória. Parece agora que é a cada mês. Antigamente era a cada 3, 5 anos. Em nossos dias parece que a cada mês, a cada 6 meses. Conforme o tempo passa, mais irmãos em Cristo sobem para a glória. E assim eu tenho razão a mais, cada dia a mais razão para amar o céu. Porque ali estão os meus amigos. Menos amigos eu tenho aqui na terra. Mas será que na verdade eu amo menos o céu? Conforme os anos passam, porque este mundo tem me entrelaçado? Deus pede conta das lições que a sua providência nos envia.
Assim nós devemos revisar as nossas dores e aflições e perguntar: que lição aquele grande problema me trouxe? Ou melhor, de que maneira consciente e por um esforço consciente em dependência do Senhor, qual foi a lição que eu extraí daquilo? Que mudança isso causou em mim? Isso me tornou uma pessoa menos enraizada neste mundo? Criou mais autocontrole em mim porque eu me levei a isso? Isso refinou meus sentimentos, minhas palavras, purificou meus pensamentos? Isso me fez focar mais em Cristo, mais em sua igreja? Por que eu devo pensar assim? Porque Deus pede conta do que passou. A sua providência, as suas lições em nossa vida são treinamentos para nós. Mas Deus nos dá tempo, Ele nos dá espaço e Ele organiza a nossa vida. Ele faz isso de tal maneira que Ele nos coloca em uma disciplina, e por disciplina eu quero dizer um treinamento muito sábio. E por essa disciplina do passado, treinamento do passado, Deus requer caráter e serviço ao Senhor. Assim eu pergunto, acaso nós estamos moldando os membros do homem moral em nós? Estamos moldando a honestidade, a sinceridade, a justiça em maior força, em maior beleza? Nós estamos lapidando, trabalhando conscientemente nisso. Nós já produzimos em nós algumas linhas mais sutis de gentileza, de humildade, de mansidão, de devoção, coisas que são as glórias que nós vemos em nosso Salvador, que é o modelo para nós? Ou acaso, conforme o tempo passa e nós envelhecemos e passamos por situações, o que nós estamos refinando é o orgulho, a maneira de nos promovermos a nós mesmos de uma maneira mais sutil? Ou estamos promovendo e refinando a nossa cobiça, disfarçando-a de muitas maneiras? O que é que nós temos refinado? Se você observa o mundano, quanto mais ele envelhece, é triste, não é? Mais ele refina esse caráter não transformado. Mas por refinar eu quero dizer, para viver esse caráter não transformado e permanecer nele. Você muda a nomenclatura das coisas, coisas que eram horríveis, más, etc. Você começa a mudar os termos, os nomes, para tratá-los bem. A malícia é refinada, o ódio se torna malícia. Não é? Eu não posso explodir, atacar, eu não tenho mais espaço ou força, então eu vivo de malícia, de rancor, ou orgulho, ou a vaidade, ou a cobiça, ou a avareza. Todas essas coisas são refinadas na pessoa que é inclinada pela carne. A carne vai o dobrando conforme os anos vão passando. Mas se nós somos guiados pelo Espírito, nós temos aprendido com as lições e refinado em nós aquilo que o Espírito colocou em nós. Uma pergunta a ser feita: mais humildade, mais domínio próprio, mais serviço ao Senhor. Eu devo dizer que nós devemos também fazer uma revisão de nossos pecados passados. Isso é algo muito sério. Porque, veja, muitos de nossos pecados, e essa é a parte triste, eles nasceram e cresceram no meio de muitos privilégios e misericórdias e provações enviadas pelo Senhor, não é verdade? E eles são hoje muito mais numerosos do que os cabelos de nossa cabeça, os fios de cabelo de nossas cabeças. E em muitas coisas nós pecamos e ofendemos a todos, por ação e por omissão. E é por isso que esta revisão, embora dolorosa, mas útil, é necessária. Por quê? Porque ao revisar os nossos pecados, meus queridos irmãos, isso nos levará a admirar a longanimidade de Deus, em suportar ao longo de anos após anos as nossas fraquezas, esse nosso tobogã espiritual muitas vezes. E ao revisar isso será um chamado ao arrependimento, isso irá nos humildecer. Estou inventando uma palavra, não existe no dicionário não, mas é uma palavra muito boa que precisava ser inventada, está inventada aqui. Isso vai nos humildecer, não nos humilhar, mas nos humildecer. Quer dizer que a humilhação traz um fruto benéfico e positivo. Então, inventamos uma palavra aqui. Será um chamado ao arrependimento, isso irá nos humildecer. Irá promover então em nós, e marque isso, quão importante é isso, irá promover em nós a compaixão, porque nós seremos mais ternos com os outros quando nós revisamos os nossos pecados e falhas, lembramos da bondade, paciência e ternura.
Por que é que há pessoas que têm pouquíssima compaixão pelos outros? Aqui está a razão. Ela não revisa a sua vida. E assim nós vamos lidar com as pessoas de uma forma mais honesta, menos severa, mais bondosa, mais paciente. E quão precioso é isso no meio do povo de Deus, não é, queridos irmãos? Ou em qualquer comunidade. Por que toda essa revisão, meus irmãos? Porque Deus pedirá conta do que passou. E pelo pecado que já passou, o que Deus pede conta, o que Deus exige, é o arrependimento. É isso que ele pede contas. De maneira que pecados, ou eles serão julgados e perdoados, ou eles serão julgados e condenados. Mas eles serão julgados porque Deus pede conta. E o que Deus pede conta enquanto nós estamos aqui debaixo do céu, antes de entrar na eternidade, o que Deus exige em relação aos nossos pecados é o arrependimento. E o arrependimento inicia-se com convicção e tristeza por eles. Dá um passo seguinte, que é confissão a Deus. Então, um terceiro passo é fazer amendos, remendos, ou remir o tempo quando não é possível mais remendar o que passou, o que foi perdido, remir o tempo. O que Deus cobra de nós é isso. Ele pede contas. Agora, em que sentido ou de que maneira Deus requer este passado de uma maneira mais específica? O que passou, diz Salomão. Bem, Deus requer o passado, que envolve toda a vida, na forma de julgamento futuro. Observe o que já foi, quer dizer também, e Deus pede conta do que passou. Está claro aqui, não é? Salomão ele está mencionando aqui a impotência do tempo em apagar os feitos humanos. Agora, eu gostaria que você aumentasse um pouco o nível da sua energia, se beliscando, para entender isso aqui, porque isso é muito importante. E se você guardar isso em teu coração, em tua mente, isso vai lhe ajudar a fazer o que nós devemos fazer com esse texto. E vai lhe ajudar pelo resto da vida. Porque uma das dificuldades que nós temos é uma percepção errada de algumas coisas que nos leva a agir de uma maneira inapropriada. Mas aqui está. Veja, o modo de conceber o tempo que nós temos hoje, ou o passado mais especificamente, é muito parcial. Nós temos a propensão de pensar no passado como algo que restou atrás de nós. Não é verdade? Nós usamos essa linguagem e nós pensamos assim. Algo que ficou para trás. Mas essa é uma maneira parcial, incompleta e eu diria danosa de pensar sobre o passado. Deus pede conta do que passou. Nós devemos pensar sobre o passado também como algo que se foi e partiu antes de nós. Atos passados devem ser concebidos como não como deixados para trás de nós, mas como partindo na frente de nós. Você consegue perceber isso? Visualizar isso? Deixe-me repetir, isso é muito importante, isso é vital. Como eu desejo que você marque isso e guarde isso em teu coração. Nós devemos pensar no passado como algo que se foi, que partiu antes de nós. Os nossos atos passados devem ser concebidos como não como deixados para trás de nós, mas como partindo em nossa frente, esperando lá naquele grande futuro por nós. Os atos irão confrontar seus executores. E essa concepção do passado, que é o que o original do texto hebraico aqui desse versículo 15 expressa, é a concepção do passado que nós devemos manter em mente. Nós não devemos pensar sobre o passado como algo que ficou para trás, embora nós usemos essa linguagem. Mas se nós iremos aplicar as coisas que nós aprendemos, e se nós vamos ter um senso de realismo em relação à eternidade, nós também devemos pensar sobre o passado como algo que partiu em nossa frente. As gerações antes de nós, elas não devem ser vistas como gerações que estão atrás de nós e nós na frente. Não. Elas são gerações que estão em nossa frente. Elas já cumpriram seu propósito e subiram
Nós estamos indo na fila atrás para cumprir aqui na nossa geração e nós vamos subir. Você percebe como a geração e os atos que eles realizaram, que nós realizamos em nossa vida, estão em nossa frente partindo? Por quê? Como assim? Porque Deus pede contas. Assim eles não desapareceram no passado e ficaram para trás. Eles estão subindo. Eles estão subindo para aquele grande futuro, para nos confrontar. Eles estão se acumulando e esperando por nós lá, esses atos. Não é temeroso pensar sobre isso, não é fascinante, não é de arrepiar pensar sobre isso. Essa é a realidade, queridos amigos. A outra realidade é satânica. Aquela que concebe a história somente como algo que se desvaneceu. Não. O passado também deve ser concebido como algo que parte em nossa frente. Assim nós estamos nesta fila temporal e cada geração, ele fala sobre geração, uma geração após a outra. No início, no capítulo 1. Cada geração está na nossa frente, desde a primeira, de Adão, e eles cumpriram, passaram pelo seu tempo, a tempo de nascer e a tempo de morrer, e todos os propósitos estabelecidos por Deus a serem cumpridos nesse período de tempo. Eles cumpriram, viveram, falaram, agiram, cumpriram o bem e o mal, pecaram, se arrependeram ou não. Então partiram para a eternidade. Nós na fila estamos andando. Assim, nunca pense sobre atos, ações, como algo que ficou para trás. Estou dizendo que é errado deixar para trás certas coisas, mas esse é um outro assunto. Mas pense desta maneira, esta é a concepção do passado que o texto original nosso apresenta. Deus pedirá conta do que passou, é claro, está diante dele agora. E ele vai trazer um dia de julgamento. Assim, o mal não arrependido será conhecido e declarado. Essa mentira não descoberta, essa imoralidade secreta, essa fraude desconhecida, essa impiedade do coração, essa inimizade da mente, essa incredulidade do espírito, tudo ficará claramente revelado. E assim o julgamento será passado. Não há como escapar desse julgamento supremo. E da sentença daquele julgamento que nos espera, fluirão muitas coisas, não é? Fluirá a vida eterna ou a segunda morte. Fluirá o céu ou Geena, o Tártaros, o inferno, o lago de fogo. Então nós devemos nos preparar para esse julgamento, porque as nossas ações estão subindo adiante de nós e não sendo esquecidas e esvanecidas como um vapor na sombra escura do passado. De maneira que eu volto a dizer, pecados, ou eles são julgados e perdoados, julgados em Cristo e perdoados em nós, ou eles serão julgados por Cristo e condenados em nós. Mas eles nunca desaparecem. Assim, se iremos nos preparar corretamente para este dia, nós devemos começar hoje exigindo de nós mesmos o nosso passado, pedindo contas de nosso passado, e então trazendo tudo aos pés da cruz do Salvador. Eu preciso correr para o final, mas abra comigo, porque eu gostaria de fechar em uma nota muito positiva aqui, porque esse texto, ele fala tanto do bem quanto do mal. O que é já foi, o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou, de tudo, boas obras e mais obras. Agora abrem Apocalipse 14, 13. Essas palavras. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados, lembra-se dessa palavra lá em Mateus, Macariós, supremamente feliz, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Elas estão juntas. As nossas obras nos seguem neste sentido, elas estão registradas diante de Deus. Esse é um pensamento muito profundo, assim como é real e solene.
Se as nossas ações vão diante de nós, então mesmo agora, neste instante, dia 22 de setembro de 2021, às 21 horas, se as nossas obras vão adiante de nós, mesmo agora, nós estamos vivendo na eternidade. E toda a rebelião humana, tudo mais, nada, absolutamente nada, ficará para trás de nós e se apaga. Nós já estamos vivendo à luz da eternidade. Nossos atos e ações estão se acumulando lá para prestarmos contas de tudo isso. Agora, graças a Deus, queridos amigos, graças a Deus, porque todo aquele livro imenso de nossos pecados está escrito com carimbo em cima de cada página, carimbado, carimbado, carimbado. Está consumado, está consumado, está consumado pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Os meus pecados, que me lançariam nas trevas eternas, foram pagos pelo meu Salvador. Aleluia, glória ao Senhor Jesus Cristo. Que amor tão grande, que graça sem igual. Por isso que naquele dia, nos diz o apóstolo João, nós teremos ousadia de entrar na presença do Senhor. Ousadia não é irreverência, é entrar sem temor. Que amor tão grande é do Salvador. E por fim, Deus requer o passado ainda de uma outra forma. É maravilhoso. Deus irá requerer o passado para restaurá-lo. Porque Deus, em sua criação, em seu universo, em seu mundo que Ele criou, Ele não cuida e mantém esse mundo, esta casa onde nós vivemos, como nós fazemos em nossa casa com os nossos utensílios. Quando os nossos utensílios estão velhos, desgastados, o que nós fazemos? Bem, nós substituímos eles por coisas totalmente novas, não é? Mas Deus não faz assim no mundo e no universo. Ele não está renovando continuamente a terra com inovações. Você não vê quando passa os anos e as gerações aparecer uma planta nova criada por Ele hoje. Não. Ele não está renovando o mundo com inovações. O que Ele está fazendo Ele está causando que as mesmas flores, as mesmas árvores apareçam estação após estação, século após século. As mesmas flores que os meus olhos contemplaram foram contempladas há milênios atrás por outros homens e mulheres. Ele nunca se cansa de repetir as velhas coisas tão familiares a cada estação, a cada geração. Por quê? Porque ele mantém era após era, geração após geração, ano após ano, aquele mesmo antigo sentimento de lar em sua terra para nós. Você chega no teu lar e as coisas estão lá, não é? As pessoas, cheiros, o que quer que seja, as cores. Assim o Senhor renova o planeta Terra de geração a geração, mantendo as mesmas coisas, o mesmo antigo sentimento de lar no planeta Terra para nós. E será que esse não é um forte, imenso argumento de que Ele manterá também esse mesmo antigo sentimento de lar para nós lá no paraíso, no novo céu e na nova terra? Que depois de nós atravessarmos aquele rio da morte, como ilustra John Bunyan no Peregrino, e nos encontrarmos lá, do outro lado, nós nos encontraremos no meio de todas as coisas familiares anteriores à nossa vida. Deus irá restaurar o que Ele criou originalmente e foi fraturado e manchado pelo pecado na queda. Agora, ainda em Apocalipse, deixe-me lhe mostrar o que isso significa e nós concluímos. Capítulo 21, versículo 5. Observe esta verdade, faça essa conexão entre Eclesiastes 3,15, que já foi, que há de ser também já foi, e Deus pede contas do que passou. Apocalipse 21, 5. Ele pede contas, ele requer o passado para restaurá-lo. Estas palavras, deixe-me ler a partir do versículo 3. A partir do versículo 1, na verdade, de Apocalipse 21. E vi um novo céu
Observe essa pequena palavra, novo. E uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra, manchada pelo pecado, passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse, observe, eis que faço novas todas as coisas. Novas todas as coisas. Há duas palavras, talvez você saiba disso, há duas palavras no grego bíblico para novo. Em português nós temos novo apenas na Bíblia, mas no grego há duas. Uma delas é a palavra neos, de onde nós tiramos neo, novo, não é? Neologismo, novo logismo. E a outra palavra é kainos. Kainos. Ambas as palavras significam novo. Agora, há uma diferença de caráter nas duas, são sinônimos. Porque enquanto neos é novo no sentido de jovem, fresquinho, recente, acabou de ser feito, ou acabou de nascer. Esse é o significado primário de neos, certo? Kainos é novo já num sentido diferente. É novo no sentido de qualidade, de condição e de caráter. Por exemplo, o menino é novo. Isso é neos. Agora, kainos. Algum exemplo bem banal aqui. O modelo do carro Gol 2019 é novo, 2021 é novo, quando comparado ao de 1997. É o mesmo Gol, não é? Mas ele é novo em condição, em qualidade, certo? Isso é kainos. O Gol 2020, ele é extremamente superior àquele Golzinho quadrado, lá de 1990, 1980, lembra? Que diferença, não é? Então, a Ferrari 1960 é bem diferente da Ferrari 2021. Então, a Ferrari 2021 é kainos em relação à Ferrari de 1960. É Ferrari, continua Ferrari, o mesmo objeto, mas é novo em qualidade, em condição. Enquanto neos é novo em relação a nascimento, origem. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque esta é a palavra aqui, em Apocalipse 21, no versículo 1 e no versículo 5 que aparece. Eis, versículo 5, e o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço kainos todas as coisas, e não neos, certo? O que significa dizer, meus queridos irmãos, que Deus pede conta da sua criação, Deus pede conta da sua criação para restaurá-la, e o novo céu, o mundo, esse novo mundo que ele irá criar a partir desse, porque esse mundo não será aniquilado, ele será queimado, esses átomos, essa partícula primordial será utilizado por Deus, é claro, para reconstruir esse novo mundo, embora seja semelhante ao que há agora, esse elemento de casa, de lar, as flores, os pássaros, a beleza, ele será superior, ele será muito melhor, será um planeta Terra, mas será expandido, e as belezas, e as glórias, e os elementos daquilo que já existe serão tão superiores, tão maiores, que será algo fantástico. Deixa-me dar só um exemplo. Paulo fala sobre o nosso novo corpo. E ele compara este corpo natural a uma tenda. Pensa sobre aquela tenda do beduíno, surrada, velha, estragada do calor e da chuva, remendada. Esse é o nosso corpo. E ele diz que o próximo corpo da ressurreição é como um prédio. Mas não como um prédio de São Paulo, não, lá do centro. Como um prédio de Dubai. Imagina esse corpinho aqui, uma tendinha, e o novo corpo como um prédio. Os prédios do Dubai, aquecimento, água, tudo ali produzido, fantástico, tremendo, elevador, comparado com a tendinha do beduíno lá embaixo, no deserto. Então será um corpo ainda, será uma habitação, mas será, kainos, será de uma superioridade tão grande. Oh, meus queridos amigos, esse novo céu e nova terra será familiar aos nossos olhos.
Mas o que nós veremos aqui, olho não viu e ouvido ainda não ouviu destas coisas que nós estamos ouvindo e vendo. Quão maravilhoso é pertencer a Cristo. Quão maravilhoso é ser um filho de Deus. Quão maravilhoso é ser uma nova criatura. Quão maravilhoso é olhar no espelho e saber que eu estou envelhecendo, que a doença está vindo e eu vou receber um novo corpo. Eu não estou morrendo, eu estou trocando esse corpo, estou deixando para trás. Quão maravilhoso é saber que as minhas obras em Cristo não desvaneceram no passado, elas sobem à presença do Senhor, que não é injusto, Ele leva em conta tudo que nós fazemos. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus Cristo, que trouxe tudo essa existência para nós, por sua misericórdia, por seu amor tão grande com que Ele nos amou. Assim, deixe-me concluir aqui. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus pede contas do que passou. Oh, meu amigo, minha irmã, meu irmão, viva para Cristo. Tudo que você é, o que você tem, tua mente, teu corpo, teu dinheiro, tua influência, teu tempo. O tempo está passando, não pense no tempo como algo que se renova, ele está se acabando. Olhe para você e lembre-se também, eu subirei, eu estou entrando na presença do Senhor. Ele irá renovar todas as coisas. Bendito seja o Senhor nosso Deus, para sempre, sempre, sempre. Amém.